Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais uma live, nossa live semanal, Força e Atualidade de Edith Stein. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Boa noite. Estamos aqui para iniciar esta live com o professor Tomi Akira Goto, que já está aqui conosco. Boa noite, Cecília. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Boa noite, Tommy. Boa noite. Bem-vindo, viu? Tá conseguindo me ver? Tô te vendo. Se você baixar um pouquinho mais a câmera, assim, só para a gente ver um pouco o teu rosto inteiro, tá cortando só um pouco. Tá joia. É porque eu não tô conseguindo ver pelo meu celular. Engraçado. Você não está Eu me vendo? não estou. No- Nós estamos te vendo. Estamos Deixa eu ver se eu vendo, consigo. estamos vendo bem. Só um minutinho. Vê se Tá. melhora, que eu não consigo. Melhorou? Isso. Melhorou. Mas você continua sem nos ver? Continuou. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui pelo outro aparelho. Tá. Enquanto isso, nós vamos acolhendo aqui o pessoal que está chegando. Muito bem-vindos, fiquem à vontade. Nós abrimos hoje as portas da nossa casa para vocês. Eu falo aqui de São Paulo, o Tomi lá de Uberlândia, e acolhemos vocês que estão aí dos mais variados estados para acompanhar esse momento, essa live. Enquanto o professor Tomi aí vai ajustando a parte técnica. Nós vamos aqui apresentando ele, né? Que essa live semanal fosse a atualidade de destaque aqui no Instagram do Shalom São Paulo, em parceria com a Pastoral Universitária da PUC São Paulo. Hoje o tema da nossa live será Fenomenologia e Psicologia Fenomenológica. O professor Tomi Akira Goto. Ele é professor associado do Instituto de Psicologia da pós-graduação em Psicologia e da pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia. É doutor em Psicologia pela PUC Campinas, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e graduado em Psicologia pela Universidade de São Marcos. Ele é natural aqui de São Paulo, paulistano mesmo, e se formou aqui na Universidade de São Marcos, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Fenomenológica, ABRAPFE, membro do GT de Fenomenologia da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPOF, membro colaborador do Círculo Latino-Americano de Fenomenologia, CLAFEM, e membro assistente da Sociedade Ibero-Americana de Estudos Heideggerianos. Desenvolve pesquisas e estudos nas seguintes áreas: psicologia fenomenológica, fenomenologia, principalmente em Russell e Stein, antropologia filosófica, experiência religiosa, fenomenologia da religião, e é autor e coautor de vários livros e artigos. Então, rapaz, é muita coisa mesmo, né? Pessoal que tá percebendo que é muita coisa, então vai ser realmente uma live muito especial, né? Você já nos vê, Tommy? Eu coloquei outro aparelho aqui no meu celular, não está pegando a minha tela Tá, embaixo. Eu coloquei certo. um outro aparelhinho que aí eu consigo ver pelo outro. Pronto. Então o importante é a gente tá aqui O em importante é sintonia. eu te ver. Mas nós estamos te vendo perfeitamente. Então tá jóia. Muito obrigado. Então, seja muito bem-vindo, Tommy. Depois de toda essa apresentação, eu quero te acolher realmente, né? E dizer mais uma vez que é uma grande alegria ter você aqui, tá certo? Eu agradeço pelo convite. Uhum. Tommy, eu queria que você começasse contando um pouco para nós, um pouco da tua trajetória steiniana, né? A gente sempre quer saber essa.
né, com todo esse percurso que você fez aqui, como foi que você conheceu Edith Stein, né? Como foi que você chegou ao Russell também, né? Que às vezes a gente tem pessoas que se interessam por Edith Stein, mas assim, conhecendo Edith Stein, a gente necessariamente vai precisar encontrar com o Russell, né? Porque a Edith Stein é uma filósofa, uma doutora em filosofia, começou pela psicologia, mas acabou entrando na filosofia do Russell, né? E às vezes a gente tem dificuldades de entender o Russell, a fenomenologia, e a gente trouxe aqui hoje para isso, para tentar clarificar para nós, né, um pouco da fenomenologia, do Russell, né? Você que traçou um caminho aí bem duro, assim, para ir fundo. Você que também tem uma trajetória um pouco parecida com a dela, né? Que vai para a psicologia, vai para a filosofia, volta. Mas é isso, nós estamos aqui querendo aprender com você, né? Mas antes, a irmã Daí já está aqui também. É muito bom a irmã Daí tê-la aqui também. Todos vocês estão chegando. É uma pena não poder cumprimentar um por um, mas a gente tem muita gente bacana aqui, todos vocês que estão nos acompanhando. Muitos pesquisadores steinianos estão aqui também, Tommy, e alunos seus, enfim, tem muita gente bacana aqui para ouvi-lo. E é isso, sinta-se em casa, você já está em casa, né? Mas sinta-se ainda mais em casa aqui conosco. Tá joia, obrigado. Bom, a minha trajetória na Edith Stein realmente veio a partir do Russell, né? Uhum. Então, como você falou, leu na apresentação, né? Disse na apresentação, eu sou formado em psicologia, né? Eu não fiz graduação em filosofia. Quando eu entrei na psicologia, eu entrei, na verdade, estudando Carl Jung, né? Eu lia mais Jung, e aí, num determinado momento, eu já era monitor de algumas disciplinas na faculdade, e uma delas era de filosofia e história da psicologia, e aí nessas disciplinas se chegava até a filosofia contemporânea. Eu tinha um certo conhecimento de filosofia por conta do Jung, né, de ter estudado Jung, então pelo menos até Nietzsche, Schopenhauer, quer dizer, até a virada do século. Mas eu não tinha ainda nem lido, na verdade, nem ouvido falar de fenomenologia. E aí, como tinha essa matéria, né, eu comecei a assistir às aulas antecipadamente, porque eu sabia que no próximo semestre eu teria que ministrá-la, e depois ao mesmo tempo, né, em algumas disciplinas. E aí, então, eu acabei descobrindo a fenomenologia. E a complexidade dela foi, na verdade, que me atraiu naquele primeiro momento, porque eu lia e não entendia. Claro que eu era estudante de psicologia, né? Não tinha também todos os elementos, né, para estudar. Eu até lembro que a professora de filosofia dizia assim, olha, quando o Sartre lançou o Ser e o Nada na França, não sei se isso é verdade ou piada, né? Mas só 5 que entenderam, contando ele e a Simone de Beauvoir, né? Querendo dizer a complexidade da fenomenologia. E Russell nem se falava, estou falando aí no início dos anos 90, né? Quer dizer, mesmo na psicologia, a fenomenologia, ela sempre esteve muito ligada às abordagens. Então aí eu acabei ficando também com expectativa que essas abordagens, então chamadas de humanistas, fenomenológicas, existenciais, chegassem, né, para que eu pudesse aprofundar mais, porque realmente a leitura filosófica e mesmo os livros que eu tinha de psicologia, que falava de fenomenologia, quer dizer, dentro da área da psicologia, citavam conceitos determinadas, apresentavam, mas também quando iam explicar, na verdade, eles contavam um caso clínico, eu falava assim, mas isso não é uma explicação conceitual, né? É, na verdade, quase uma exemplificação. E aí eu acabei mesmo sendo capturado pela fenomenologia. E eu sempre tive aquela compreensão de que aquela intuição de que eu tinha que começar realmente por quem começa, quer dizer, começar pelo Russell mesmo, né? E por mais conselhos que na época eu recebia de alguns professores dizendo assim, não, mas vai para o Heidegger, que é mais usado na psicologia, porque tem a psicologia existencial, tem a parte existencialista e tal, né? O Russell é muito no campo da epistemologia, é mais distante daquilo que você está fazendo, está pensando que é psicologia clínica, psicoterapia.
As psicopatologias fenomenológicas também normalmente têm um caráter mais existencial e tal. Mas eu sempre tinha aquela intuição de que eu tinha que começar pela base. É a mesma coisa você estudar, sei lá, pensar num autor contemporâneo em psicanálise e não conhecer o Freud, né? Seria mais ou menos como... E aí, pronto, aí começou a minha... E aí, estudando a história, a fenomenologia e o seu contexto histórico, eu acabei deparando com os discípulos do Husserl, porque a escola fenomenológica ela tem uma característica própria, né? Inclusive, aquele historiador da fenomenologia, o Herbert Spiegelberg, ele fala que a fenomenologia se constituiu como um movimento, né? Um movimento fenomenológico, né? Então ela tem uma constituição assim que não como muitas escolas de filosofia, como escola, né? E sim um movimento. Então, porque o Husserl atraía muita gente, né? De muitas áreas, que não era só filosofia, né? Então, isso fez da fenomenologia um movimento mesmo, né? Então, sempre o contexto histórico, ele é sempre amplo, tal, então eu li o contexto histórico e acabei conhecendo Edith Stein. Quando eu fui fazer o mestrado, né, acabei fazendo o mestrado em Ciência da Religião e pensando justamente em trabalhar com a fenomenologia. Eu acabei estudando Paul Tillich e a influência fenomenológica, né, no pensamento filosófico teológico de Paul Tillich, e aí eu pude entrar com mais rigor, vamos dizer assim, nos estudos filosóficos, né? Paul Tillich também era um tema que estava próximo, né? Ele debateu, ele esteve junto com os psicólogos, né, humanistas e existenciais nos Estados Unidos, na década de 40, né, final dos anos 30, início dos 40, o 40 todo, e aí isso fez com que eu acabasse também, nesse momento, quando eu estava entrando no mestrado, a editora, né, da Universidade Sagrado Coração tinha acabado de publicar o livro da Ângela Alice Bello, Culturas e Religiões, né, que é a professora irmã a Agnes aqui está dizendo que é um livro maravilhoso da dissertação. É a sua dissertação que foi publicada em livro, Tommy? Como chama? A primeira edição e a segunda edição ficou Fenômeno Religioso, que essa está esgotada. E a nova edição chama Fenomenologia Hermenêutica. Certo. O pessoal aqui que participa sempre dessas lives já sabe que essa live é aquela que a gente assiste com papel e caneta na mão, né? Então, vai tomando as notas aí, as dicas. Então, já uma dica aí de leitura, a dissertação do professor Tommy, né? Que a Agnes aí já está fazendo propaganda, dizendo que é uma leitura maravilhosa. Então, pode seguir, Tommy. Aí eu acabei conhecendo pelo o professor Ruius Grilberg, que foi quem me acolheu inicialmente na Metodista, né, e na questão da fenomenologia, que ele é um estudioso da fenomenologia, e eu acabei me envolvendo com um grupo dele ali. Ele, na época, estava organizando a comemoração dos 100 anos das investigações lógicas. Eles faziam um evento no ano 2000, né? De 99, então, passamos a organizar. Eu comecei a estar junto desse grupo com ele, né? E aí, nesse envolvimento, eu acabei conhecendo também, na época, o que eu não conhecia antes, o grupo da Sociedade de Pesquisa Qualitativa, na época, especialmente a professora Bicudo, né, Maria Aparecida Bicudo, né? E ela estava, nesse momento, também orientando, coordenando ali a pós-graduação, mestrado em Educação na Universidade Sagrado Coração. E foi daí, então, que eu conheci pude aprofundar um pouquinho mais o pensamento da fenomenologia. Ali nesse livro, a Ângela, na Culturas e Religiões, a Ângela também cita Edith Stein, né, fala do Husserl, cita Edith Stein e tal. E depois, aí, no ano 2000, 2002, aí a professora Ângela começou a vir para o Brasil com um convite, né, da irmã Jacinta Turolo, né, que era, na época, reitora da universidade, né, e acabei, num evento que teve lá, de pesquisa qualitativa, acabei conhecendo a professora Jacinta, mas assim, eu era estudante, né, então não conhecia, assim, assistir, mas não interagir, né, porque eu estava ainda estudando, né,
E depois eu acabei entrando, terminei o mestrado, entrei em doutorado, e logo no comecinho do doutorado eu conheci uma aluna, uma doutoranda ali do meu orientador, né, na época, e ela é professora da Universidade Sagrado Coração. E ela falou assim, você deve conhecer a irmã Jacinta e tal, vou falar de você. Eu falei, olha, eu conheço porque eu já assisti, fui no evento, mas não conversei com ela, não tenho nenhum contato, né? Eu vou falar de você para ela. E aí na outra semana que eu fui lá, a irmã Jacinta tinha me mandado, então, o livro dela sobre Edith Stein, né, da irmã Jacinta sobre Edith Stein, o livro da Ângela, alguns livros que Eduz que tinha alguns textos que Eduz que tinha publicado, né, e aí pronto, e aí acabei depois conhecendo a irmã Jacinta, a professora Ângela, e aí a trajetória foi se aprofundando mais em Edith Stein. Mas assim, eu conheço mais, o meu trabalho mais centrado mesmo é em Russell, né? Maravilha! Então, estamos com a pessoa certa, você está no lugar certo. Vamos, vamos entrando aqui no tema da nossa live, né? Fale para nós, Tommy, sobre a fenomenologia. Antes aqui, eu queria só um trechinho aqui da autobiografia da Edith Stein, que, como eu falei, ela começou pela psicologia, né? Tinha um grande interesse na formação humana. E aí, quando ela se decepciona um pouco, ela fala assim, né? Todos os meus estudos de psicologia me haviam levado ao convencimento de que esta ciência estava nas fraldas, que lhe faltava o necessário fundamento de ideias básicas e claras, e que esta mesma ciência era incapaz de elaborar esses pressupostos. Todavia, o que até aquele momento conhecia da fenomenologia me havia entusiasmado, porque consistia fundamental e essencialmente em um trabalho de clarificação, e porque desde aquele princípio ela mesma havia forjado os instrumentos intelectuais que necessitava. Então nós sabemos que Edith Stein muda-se, né, de Breslau, a sua cidade, vai morar em Göttingen para ficar lá estudando realmente com o Russell, né? Então, que encanto foi esse que Russell exerceu sobre ela, né? O que é, afinal de contas, Tommy, a tal da fenomenologia? Quais são os conceitos principais? Então, vamos aqui, você vai falar para nós tanto da fenomenologia como da psicologia fenomenológica. Então, fique muito à vontade aí para desenvolver. Esse trecho que você leu é bastante interessante, porque é claro que eu sou um pouco suspeito de falar isso, né? Mas, assim, tentando ser mais imparcial, nesse comentário, mas a fenomenologia realmente podemos dizer que foi a filosofia que apareceu aí no início do século XX que representa, vamos dizer assim, quase que um paradigma dentro do contexto filosófico, né? Daquelas filosofias que surgiram ali, eu acho que a fenomenologia realmente foi um boom, né, vamos dizer assim. E isso pode ser visto realmente pelo número de pessoas, né, de estudantes que se sentiram atraídos por esse pensamento fenomenológico, né, e ainda, não só os filósofos, né, mas quantos, né, como a própria Edith Stein, que vinha ali da psicologia, né, de certa forma, numa interface com a pedagogia, a psicologia que naquela época tinha muito mais interface do que hoje, né? Em termos de formação e estudo, né? Hoje a formação e estudo é mais para a profissão, vamos dizer assim. Ali era realmente mais a questão da formação acadêmica. Mas não só dessa área, da área do direito, da própria filosofia, da teologia, né? Da medicina, né? Então, realmente, agora, a fenomenologia, né? Bom, o que é a fenomenologia, né? Sintetizar assim de uma forma breve. Então, eu costumo sempre quando eu vou ensinar ou começar a aula de fenomenologia para os alunos, né? A primeira aula de fenomenologia, além do contexto histórico, é justamente começar pela etimologia, porque a palavra fenomenologia não é uma palavra, vamos dizer assim, original no Russell, né? A gente encontra esse termo no Kant, encontra esse termo, né, em Hegel, né? Quer dizer, a gente encontra esse termo na história da filosofia e também encontra esse termo na própria ciência médica, por exemplo, que usa o termo fenomenologia, né? A fenomenologia das doenças,
né? Agora, começar pela etimologia é interessante, porque, primeiro, esclarece, então, o que é realmente autêntico do Husserl, que é o sentido dessa palavra, né? Então, por mais que etimologicamente a gente saiba que fenomenologia vem de dois termos, né, gregos ali, duas palavras gregas, que é fenômeno, que vem de fenômeno, panistai, e logia vem de logos, né? Então, o que significa isso? Bom, então, fenômeno significa, vamos dizer assim, aquilo que se mostra, né, aquilo que aparece, uma manifestação, né? O logos, como vocês sabem, significa razão, racional, né? Então, claro que de forma, vamos dizer assim, mais cotidiana, mais simples, costuma se traduzir como estudo dos fenômenos. Só que não é bem um estudo, porque não é no sentido de apreensão, né, de captar, vamos dizer assim. É no sentido mesmo de uma reflexão, né? Então, é logos como reflexão, como reflexão que é racional, né? Então, é mais que um estudo, vamos dizer assim, é mais que apreensão, né? É realmente uma análise, né, racional daquilo que se mostra, né? Então, mas o que se mostra, né? Vamos dizer assim, essa reflexão racional, né? E aí também tem uma outra particularidade aí que é interessante, ela tem o intuito de se constituir como uma ciência, segundo Husserl, né? Mas não uma ciência no sentido convencional, como nós estamos acostumados, que são as ciências naturais, né? Como a física, a química, a medicina, né? Não, a palavra ciência o Husserl usa justamente como a tradição filosófica sempre usou, e não no sentido, vamos dizer assim, mais moderno, positivista, que é, nesse sentido, vamos dizer assim, mais naturalístico, né? Husserl vai falar da ciência como realmente um saber racional, né? Como uma forma de conhecimento, né, que, de certa forma, tem rigor e busca o absoluto. Tá? Então, o que é fenomenologia? Então, podemos dizer que fenomenologia, etimologicamente, significa ciência de fenômenos, né? Sempre lembrando que ciência não é, então, no sentido convencional, né? Se a fenomenologia é uma ciência de fenômenos, né, que tipo de ciência, então, ela é? E aí vem o segundo ponto que eu gosto de falar na definição de fenomenologia. Ela é uma ciência, então, de rigor. Tá? Enquanto as outras ciências, as modernas, as convencionais, elas vão se constituir, vamos dizer assim, sinteticamente, como ciências da exatidão, né, que buscam a exatidão, ou que buscam o conhecimento a partir de uma exatidão, a fenomenologia vai se constituir como uma ciência que também tem um método, mas no sentido de um rigor, né? Então ela não vai ser quantitativa, vamos dizer assim, ela vai ser qualitativa. Tá? E esse método, esse rigor vai buscar o quê? Vai buscar justamente os fundamentos últimos, tá? O conhecimento absoluto das coisas. Então, para Husserl, por exemplo, num artigo que ele escreveu em 1911, Filosofia como Ciência de Rigor, ele vai justamente dizer o seguinte: olha, as ciências naturais, as ciências convencionais modernas, elas produzem conhecimento, mas os conhecimentos são sempre relativos, né? Porque muitas vezes diz respeito a uma época, diz respeito a uma geografia, vamos dizer assim, a um momento, a um período, né? Ou mesmo atendendo, o Husserl coloca num trecho lá, atendendo as expectativas de pessoas, né? Enquanto que a fenomenologia é uma ciência de rigor, porque ela vai justamente buscar esses fundamentos últimos, né? Esses fundamentos absolutos. E por serem absolutos, então, eles não são relativos, né? Eles não mudam, né? Bom, agora, se fenomenologia, então, né, é ciência de fenômenos, e ciência, então, é essa ciência de rigor, o que são esses fenômenos? Né? Como eu disse, fenômenos, né, é tudo aquilo que aparece, né? Bom, o que aparece, né, sempre aparece alguém, né? Então, algo não pode aparecer, né, e aparecer para si mesmo, né? Tem que aparecer alguém, né? Então, o Husserl vai dizer, bom, então aquilo que aparece alguém que pode compreender aquilo que aparece, né? Bom, esse alguém que pode compreender aquilo que aparece, compreende ou sabe que aparece, né, ou se dá conta que as coisas aparecem, ou que coisas aparecem, porque ele tem uma consciência, né?
Então, o fenômeno sempre aparece a consciência. Bom, se o fenômeno aparece a consciência, é tarefa também da fenomenologia analisar essa consciência, e não só aquilo que aparece. Então, não só fazer uma ciência da manifestação ou daquilo que aparece, mas também fazer uma ciência daquilo que é capaz de compreender ou pensar aquilo que aparece, que é a própria consciência. Então, nesse sentido, a fenomenologia também se constitui, como eu costumo dizer, como uma analítica intencional. Analítica, porque realmente, então, ela é uma análise, ela é uma análise racional, uma reflexão, como eu disse, né? Intencional, porque o que se analisa? A consciência. Né? E aí, aqui nesse ponto que o Husserl também vai, de certa forma, divergir da ideia de consciência da sua época. Por isso que no trechinho que você leu é interessante, porque a insatisfação da Edith Stein em relação à psicologia, uma das insatisfações, né, era justamente porque ela percebia, vamos dizer assim, esse relativismo em torno da ideia de consciência. Né? Claro que esse relativismo vinha do seu naturalismo, né? Da concepção, ou pelo menos da tentativa, né, de explicação psicofísica que a psicologia faz da consciência. Tá? Então, a partir então dessa crítica que o Husserl faz, o Husserl, nas suas investigações lógicas, que então é a primeira obra, né, que ele vai publicar e que, de certa forma, ele apresenta a fenomenologia em 1900, 1901, né? Que são 2 tomos, onde ele vai apresentar a fenomenologia, ele faz a chamada crítica ao psicologismo. Né? Uhum. E mostra, então, a consciência como uma consciência intencional, que ele retoma de Brentano, como alguns devem saber, ou muitos devem saber, né? Ele retoma de Brentano, mas justamente já com vamos dizer assim, com essa preocupação, né, de que de um lado a ciência científica e a filosofia que tratava da psicologia, que a gente costuma chamar de psicologismo, né, tinham, na verdade, enraizamentos também teóricos naturalísticos, né, que precisaria ir além. Isso o Husserl, pelo menos no meu entendimento, ele traz no seu próprio percurso, né, de reflexões, né, ele vai fazendo durante esse período. O primeiro, ele está na matemática, né, então o Husserl era matemático. Né, depois ele vai fazer lá seu doutorado na matemática, né, e nesse percurso ele descobre que a sua pergunta, vamos dizer assim, o seu questionamento não era matemático, era assim filosófico. E aí ele acaba indo assistir às preleções do Franz Brentano, que era um filósofo, um psicologista na época muito conhecido. Né? E ali, então, ele descobre que a filosofia de Brentano, o psicologismo de Brentano, era uma possível forma de explicar a investigação que ele vinha fazendo na matemática, que é a questão dos números. Saber os fundamentos dos números, né? Como que se originam os números e tal. E aí ele desenvolve todo um estudo, né, com indicação de Brentano, para um psicólogo, Carl Stumpf. Né? E aí ele também acaba descobrindo que não era possível fundamentar os números a partir da psicologia. Então, eu costumo dizer que o Husserl teve, vamos dizer assim, essa falta, né, de fundamentação, tanto na matemática, na lógica matemática, como na psicologia. E aí ele não tinha mais, vamos dizer assim, teoricamente falando, o que recorrer. Então ele foi obrigado a retomar, por exemplo, a lógica matemática do século XIX, retomar outras psicologias da época, reinantes da época, né? E aí é nesse sentido que ele chega na fenomenologia, né? Ou seja, nessa crítica, não só à ciência positivista, mas também à consciência intencional. Uhum. E o último ponto, então, como que ele faz isso, né? Como que, então, ele chega a essa crítica, né? O que ele descobre aí, que modifica esse contexto, né? Bom, ele descobre porque ele entra, vamos dizer assim, numa espécie de, além da intuição, mas numa espécie de reflexão apoiada num método que ainda não está, nesse momento, elaborado, né? O chamado método fenomenológico aparece mais sistematicamente, vamos dizer assim, depois de 1903, 1904, né? Mas é possível, vamos dizer assim, entender que já nas investigações lógicas o Husserl já está, né,
mesmo que não de forma sistemática, mas, vamos dizer assim, já desenvolvendo o próprio método fenomenológico, né? A reflexão fenomenológica vem já de um método fenomenológico ali, né? E o Russell, então, ele acaba percebendo que a consciência não é uma estrutura apenas psicofísica, como diziam, então, os psicólogos, né? E que as coisas não são só coisas físicas, né? Vamos dizer assim, nos constitui fisicamente. Então, de um lado, nós tínhamos os entes, vamos dizer, naturais, e de outro lado, nós tínhamos a consciência, né? Então, a consciência era estudada pelos psicólogos e os entes naturais pela ciência, vamos dizer assim. E que ali havia, então, uma espécie de cisão, uma espécie de erro, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que, de certa forma, esses dois posicionamentos tinham um certo sentido, mas eles não chegavam a esse absoluto. Eram insuficientes. Insuficientes, isso. Ainda mais a psicologia científica, que acaba pegando o próprio método das coisas físicas e acaba aplicando, ou utilizando para a consciência que não é físico, vamos dizer assim. Né? Não tem a natureza de ser físico, né? De ser algo físico. Né? E aí, então, o Russell, ele, a partir desse caminho, então, de reflexão, que ele é obrigado a abandonar, né, porque elas são insuficientes, ele descobre aquilo que ele chamou do a priori da correlação universal. Né? Eu acho que esse é um ponto importante na fenomenologia do Russell, né, e da Edith Stein também, né, no meu ponto de vista. O próprio Russell, nos seus últimos escritos, ele comenta que foi, então, graças à descoberta desse a priori da correlação universal que foi possível a fenomenologia. Né? Então, o que é esse a priori da correlação universal? É justamente, né, a esse reduto que o Russell chega, né, de que, na descrição que ele começa a fazer tanto da consciência como dos fenômenos, de que a consciência, né, ela tem essa compreensão, vamos dizer assim, esse caráter de ser intencional, como o Brentano dizia, né? Só que esse caráter intencional não era psicofísico, não era psicológico, né? Porque senão o que acabaria acontecendo? Tal como em Brentano. Então, Brentano vai dizer que toda consciência é consciência de alguma coisa, né? Então, toda percepção é perceber algo. Não existe só perceber e não existe só o algo. Né? No entanto, para Brentano, no final das contas, tanto perceber como a coisa percebida estava na consciência. Quer dizer, perceber a consciência e a coisa percebida estava na consciência, como conteúdo da consciência, ou seja, a representação. Né? E que, então, o que estava fora, vamos dizer assim, era ainda os entes naturais, né? As coisas físicas, vamos dizer assim, para simplificar. Né? Então, o Russell vai dar um passo a mais, quer dizer, ele vai ser mais radical. Né? E aí ele vai dizer assim, não é possível realmente chegar às coisas, não às coisas físicas, né? Mas não considerar nem como origem física e nem como origem representacional. Né? É aquela famosa discussão que o Russell faz em relação à psicologia, quando ele diz da experiência interna e a experiência externa, né? Que os psicólogos têm um problema com isso. Né? Divide a experiência externa e interna. Né? Então, praticamente, quase a história da psicologia ficou quase que dividida mesmo nisso, naqueles que vão colocar a origem das coisas na experiência externa, né, numa espécie de empirismo, positivismo, o que está dentro e o que está fora, né? Isso. E algumas psicologias vão colocar a origem das coisas internamente, né, que são mais representacionais, vamos dizer assim. Né? E aí o debate é todo esse. Né? Então o Russell diz assim, não, né, isso realmente acontece, mas isso está, vamos dizer assim, no fim. É como se as coisas, depois que então nós já conhecemos, já nos damos conta, elas têm justamente esse caráter de parecer que então existe, entre aspas, um interno e um externo. Mas que lá na origem, e isso o Russell faz descritivamente, né? Lá na origem, a consciência, então que não é psicológica, a consciência vamos dizer assim, o nosso modo de ser. Né? Então o Russell acaba usando essa palavra da tradição, vamos dizer assim, né? Que às vezes principalmente no início, a gente acaba confundindo, porque às vezes a palavra consciência hoje ela tem tantos significados, né? Tem significado filosófico, tem significado moral, ético, tem significado psicológico, neurocientífico, quer dizer, a consciência assumiu
hoje tantas ideias que, na verdade, acaba, se a gente não identificar bem, a gente acaba confundindo mesmo. Então, Russell disse, ó, nós somos consciência. Né? E aí temos, vamos dizer assim, um psiquismo, um psíquico que é consciência também. Né? Então, a gente pode dizer que a consciência tem, vamos dizer assim, uma dimensão humana, ligada ao modo de ser humano, que o Russell chamou de transcendental, né? E uma consciência empírica, que é aquela que lida com as coisas do mundo, né? Que é a consciência psicológica. Então, esse a priori da correlação universal significa o quê? Que, então, toda a consciência, todo o nosso modo de ser, então, pensar, imaginar, perceber, sonhar, fantasiar, é sempre um modo de ser com algo. Né? Então, não tem percepção sem a coisa percebida. Não tem primeiro um ato de perceber e depois encontra a coisa percebida. Não, o encontro se dá junto, ao mesmo tempo. Né? Então, perceber e coisa percebida estão entrelaçados. Por isso que é uma correlação. Né? Não é uma relação. Não é que duas coisas existem independentemente e depois se relacionam. Não. Elas só passam a existir, consciência e mundo, a partir dessa correlação, que é uma correlação, então, originária. Por isso que é um a priori. Não é algo que se experiencia depois, porque não é uma relação. É algo que se dá já no início, de qualquer modo de ser. Então, vamos imaginar assim, de maneira mais prática. Se tiver lá um bebezinho, que está lá em gestação, mas ele já está tendo alguns movimentos corporais, corpóreos ali, que ele está se mexendo, de certa forma, ele já é consciência, porque ele se mexe em algo. Ele pode não ter autoconsciência de saber assim, eu estou me mexendo, aqui está apertado, nada disso. Mas ele sente o movimento dele. A Inês está agradecendo aqui que você está esclarecendo esses conceitos fundamentais. Então, o bebê, naquele movimento, mesmo que seja inicialmente mais instintivo, ele já sente. Ele já sente isso. Então, sentir isso já mostra para nós que essa consciência acontece já com a coisa consciente. Então, que aquele movimento que ainda, de maneira originária, é mais instintiva, vamos dizer assim, ela já é um modo de consciência. Não é um modo de consciência mais complexo, é um modo de consciência mais, vamos dizer assim, mais simples, mas já é essa ideia de intencionalidade. Então, são esses 4 pontos, só para sintetizar para o nosso público organizar as ideias. Então, o que é fenomenologia? Fenomenologia é uma ciência de fenômenos, e aí, se ela é uma ciência de fenômenos, ela é ciência, porque ela é uma ciência de rigor, então busca o conhecimento absoluto, tenta esgotar para que ele se torne indubitável, ou seja, chega a evidências, e se é ciência de fenômenos, o fenômeno só pode ser fenômeno se existir uma consciência, como nós vimos. Então, a fenomenologia então, também é uma analítica intencional. Mas como que o Russell fez todo esse percurso de entender a fenomenologia como ciência de fenômeno e como analítica intencional e como ciência de rigor? Porque a fenomenologia também é um método, que é o método fenomenológico. Antes de você entrar no método, e eu queria só, sem querer te dispersar, eu queria só saber quem são esses que estão atrás de você, essas fotos aí, eu tô curiosa. Então mata a minha curiosidade primeiro, depois. Ali eu tô vendo o Russell, tô vendo a Edith Stein. Quem é que está em cima? Hildebrand. Aí tem o Max Scheler, que são normalmente os filósofos e o Jung da lousa, que são os autores que são o grupo que eu costumo... Faixa só um pouquinho assim, porque eu queria ver o Max Scheler. Eu não estou conseguindo ver ao mesmo tempo, dá um certo atraso, mas deu para ver? Não, dá para ver. Sim, eu estou vendo a Edith Stein ali. Quem é o Max Scheler? Que ela fala com tanto encanto dele. Edith Stein. É o primeiro quadro. Aí em cima do Max Scheler que está fumando. Está em uma posição de fumar porque está fumando mesmo.
Esse que você está apontando o dedo não é o Esse é o Russell? Marcelo. Esse é o Marcheller? É isso. Sim, pode botar o dedo mesmo, que a gente quer ver. Aí lá em cima é quem? O Dietrich von Hildebrand também foi outro aluno e discípulo do Russell. Uhum. E o outro? Embaixo? Aqui está o Heidegger Ah, e o Russell não está aparecendo, mas deixa eu ver se eu consigo. O Russell isso, aí sim, aí a gente vê direitinho. Aí é seu quarto de estudos, é? Aí é o quê? aqui é meu escritório, é. Seu Não sei se escritório. conseguiu focar, o Russell está na parte de cima ali. Tá dando para ver tudo. Se você apontar, a gente vai ver direitinho quem é quem. Então eu tenho o Russell aqui, Ah, aqui o círculo de Gotinga. uhum, Não, esse aqui é o círculo de Munique, desculpe, o círculo de Munique. O uhum, Russell em cima, e ali o casal Reinach, Adolf Reinach, que foi também o primeiro aluno e discípulo do Russell, com o casal do Dietrich von Hildebrand. uhum. Ok. E eu Obrigada, tenho, eu tenho, Tommy. esses, eu tenho esses quadros porque eu gosto muito de estudar a história da fenomenologia, sabe? Uhum. Acertou? Ah, o William aqui está perguntando se há uma relação entre fenomenologia e metafísica. Aí você vê se você quer responder essa pergunta ou deixa mais para o final e vai para o método, aí fica a seu critério. Só porque as coisas vão subindo aqui, aí eu já estou colocando a pergunta. Aí você. Eu vou ver se eu alcanço, porque senão eu vou ter que entrar em outro campo. Pronto. Então você prefere ir Eu para vou se eu o. alcançar o método, é melhor. Tá. Então tá, E aí, vamos se para o eu entrar método perto, se fenomenológico. eu passar perto do assunto, eu falo. Tá bom. Aí qualquer coisa, se for o William, o pós-doutorando, que está fazendo pós-doutorado em filosofia aqui comigo, aí depois eu respondo para ele. É o William Torquato. É ele mesmo. Torquato. Eu acho que é ele. Aham. Então, Tá. o método fenomenológico, vamos entrar no método, que a gente não tem muito tempo, né? Aham. O método fenomenológico, eu também costumo assim, de simplificar mais, dizer assim, ó, vamos começar pela máxima fenomenológica, né? A máxima fenomenológica é voltar às coisas mesmas. Uhum. Né? Tem a questão das coisas mesmas, né, que tem uma relação com os fenômenos. Então, essa é a questão também que muitos me perguntam, e eu também tive bastante dificuldade de entender essa questão de fenômenos. Né? Porque o fenômeno não é aquilo que aparece nem fora nem dentro, mas é fora e dentro. Né? Uhum. Então, o fenômeno é aquilo que aparece. E aquilo que aparece tem a sua, vamos dizer assim, tem as suas camadas, né? Que vão, vamos dizer assim, até o âmbito mais material, então mundano, né? Numa ponta, vamos dizer assim, num extremo, né? Uhum. E o seu outro extremo, o caráter mais, vamos dizer assim, é, 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 humano subjetivo. Uhum. E não é só psicológico, mas também vamos dizer assim, transcendental. Né? Uhum. Psicológico seria mais no campo daquilo que nos liga ao mundo. Né? Tome, só um minutinho. Eu queria te perguntar, porque assim, a gente está com 43 minutos de live. A gente não. Nem deu para entrar nas perguntas ainda. Eu também não quero ficar te apressando. Eu queria saber se você teria disponibilidade para a gente, daqui a pouco, começar uma segunda para você poder concluir e tal. Você tem mais um tempo, mais um pouco, mais um. Tem. E vocês que estão aqui nos acompanhando, topam, querem uma segunda. Porque assim, a gente tem duas opções. Um é eu acelerar ele aqui, vamos lá, termina logo, e vamos lá para a psicologia fenomenológica ou a gente aproveitar um pouco mais. Não é toda hora que a gente tem uma pessoa assim que conhece tão bem o russo e tal. Eu acho que a gente pode aproveitar um pouco mais, né? Se vocês topam, a gente faz mais esses 10, 15 minutos aqui com calma. Começa uma segunda live e aí vai mais uns 20, 30 minutinhos lá para a gente fechar, tá bom? Vocês topam? Eu já estou aqui disposta, o Tommy também. Se tiver alguém que não dá para entrar na segunda, depois assiste com calma, tá? Mas eu acho que a gente precisa fazer as coisas com, com calma, né? Tem hora que é bom a pressa, mas tem hora que é bom a calma. Então, vai lá, Tommy. Explica Então, direitinho o método.
Então, e aí, então, o fenômeno, eu também costumo dar um exemplo, vamos dizer assim, mais simplesinho, que é da cebola. Aham. Então, a O pessoal cebola aqui está super animado. Todo mundo está dizendo sim, vamos lá, vamos aproveitar. Então vamos lá, vamos, vamos lá. a Continua. cebola, ela como vocês sabem, ela é constituída por camadas. Né? Então, o fenômeno, ele também, vamos dizer assim, se mostra por esses modos, né? Vamos dizer assim, por essas camadas. Né? Então, voltar às coisas mesmas não significa voltar às coisas físicas. Porque nós, em português, temos essa palavra coisa, e quando nós usamos a palavra coisa, normalmente a gente usa no sentido de objeto físico. Né? E o Russell, quando fala na sua máxima voltar às coisas mesmas, ele está justamente falando de voltar aos fenômenos. Né? Então não é a coisa enquanto coisa física, mas é voltar àquela coisa que se mostra a partir dela mesma. Né? Então, quando eu vou falar de método fenomenológico, normalmente eu costumo dizer o seguinte: olha, quando você quer saber algo, quando então você tem um trabalho para realizar, quando você vai fazer uma pesquisa, né? Ou mesmo quando eu estou ali na sala de aula e vou dar um trabalho e falo assim: olha, o que a percepção? Né? Como que vocês vão pesquisar isso? Como que vocês vão analisar isso? Né? Normalmente é Google, né? Vai lá no Google, né? Então normalmente, né? Então vai lá e acaba recolhendo artigos ou livros, ou vai na biblioteca ou em algum lugar e escolhe ler algumas coisas e, de certa forma, ainda costumo dizer, olha, normalmente a escolha é por aquilo que já te convém, né? Por alguma tese ou alguma teoria que você já, de certa forma, já se posiciona positivamente. Né? Porque quando você põe no Google alguma pesquisa, aparecem ali muitas coisas sobre aquilo. Né? A não ser que você faça uma pesquisa muito específica e já coloque qual é a tese que você quer, a teoria que você quer que apareça. Mas se você for ainda mais despreocupado e coloca percepção ali no Google, vai surgir realmente algo que não de um raciocínio só. Vão ter muitos raciocínios ali. Né? Então, isso vamos dizer assim, não é voltar às coisas mesmas. Né? Isso, na verdade, está voltando ao quê? Está voltando a teses, você está voltando a teorias. Né? Voltar às coisas mesmas, então, é voltar à percepção como ela se mostra. E como que a percepção se mostra? Né? Então, a percepção se mostra percebendo. Né? Então, eu tenho que começar a analisar começar a identificar o meu perceber. Então, voltar às coisas mesmas é voltar ao perceber, voltar à percepção por ela, como ela se mostra. Né? Então, veja que aí já tem a compreensão fenomenológica, né? De que então vai se voltar aos fenômenos, ao fenômeno por ele mesmo. Não é voltar aos fenômenos porque o tema é o fenômeno e aí eu vou buscar teoria sobre isso. Não. Eu vou voltar justamente ao fenômeno tal como ele se mostra, né? E por ele mesmo. Agora, não basta fazer isso, né? Isso vai fazer com que a gente comece a mudar a nossa orientação. Então, essa máxima ela é interessante da gente falar, porque ela já indica, eu costumo dizer, uma mudança de orientação, uma mudança da orientação do pensamento. Né? Bom, para isso, de uma maneira mais rigorosa, o Russell desenvolve a ideia da epoquê, né, que ele vai chamar de epoquê, retomando aí também, né, um conceito que vem dos gregos, né, e tal, dos gregos antigos, mas ele também dá outro, vamos dizer assim, outro significado à epoquê. Né? Então, a epoquê é o quê? Bom, normalmente se fala que é uma suspensão, né, ou também é conhecido como colocar entre parênteses. O Russell era matemático, então ele vai usar do raciocínio matemático, né, para as suas análises, então ele vai dizer, colocar entre parênteses. Tá? O que é colocar entre parênteses? O que é suspender? Né? Suspender não é o que, por exemplo, Descartes desenvolveu na dúvida metódica, não é você duvidar e excluir. Tá? É colocar entre parênteses. Tá? É, de certa forma, neutralizar o efeito daquilo.
Né? Mas efeito do quê? Bom, quando você começa a analisar algo, né, nós já temos determinados conhecimentos, teses, teorias, que já estão no nosso raciocínio. E eles, de certa forma, já servem como crivos, né? Eles já servem como modos, né, de pensar a realidade, vamos dizer assim. Né? Essa epoquê, ela é justamente a identificação dessas vamos dizer assim, teses, né, que eu tenho no momento em que eu estou descrevendo aquilo que eu estou analisando. No caso que eu dei aqui, a percepção, o perceber. Então, eu começo a descrever como que é o perceber, como eu estou percebendo, né? E quando eu começo a descrever isso, é claro que já vem de determinados raciocínios, vamos dizer assim, argumentos teóricos, né? Juízos sobre isso. Né? E aí eu tenho que, então, identificar esses juízos e verificar se eles pertencem ou não àquele fenômeno. Então, isso é o processo de epoquê, vamos dizer assim. Você vai identificando e vai colocando eles entre parênteses para ver se esse fenômeno persiste sem essa tese, ou sem esse juízo. Para que se chegue, então, ao que o Russell chamou de redução eidética, que é a redução àquilo que não muda, aquilo que é essencial do fenômeno. Então, se eu tenho lá um juízo, que eu identifico, e se eu consigo colocar ele entre parênteses e o fenômeno permanece, então quer dizer que aquele juízo não representa ainda esse reduto essencial daquilo que eu estou analisando. Que o Russell chamou de redução eidética. Então, essa epoquê ela é importante porque o Russell na introdução do texto do livro que ele publicou em 1913, Ideias para uma Fenomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica, ele vai dizer que o começo do raciocínio, do pensar fenomenológico, vai exigir o que ele chama de exigências duras. Porque precisa se colocar fora de circuito, quer dizer, eu tenho que, de certa forma, neutralizar esses juízos, essas teses, que estão já no pensamento, no hábito do pensar, naquele momento, de todos nós. E que ainda eu preciso também reconhecer e pôr abaixo essa tentativa, vamos dizer assim, de aplicar essas teses ou esses juízos. Por isso que é algo voluntário, por isso que é metódico. Porque é algo que eu tenho que fazer de maneira voluntária. Quer dizer, eu preciso ter consciência do método, eu preciso ter, vamos dizer assim, clareza do método, porque eu preciso fazer isso. Ele mesmo também diz, nesse próprio parágrafo, ele diz que é necessário reconhecer e pôr abaixo as barreiras espirituais. Quer dizer, até as coisas que nós já acreditamos, que nós já temos, vamos dizer assim, uma posição estabelecida, seja de maneira teórica, ideológica, que seja, porque para o Russell esses hábitos do pensar que estão em nós, que muitas vezes a gente nem sabe, a gente já vamos dizer, se apropriou e usa essas teses como raciocínio, elas, como ele diz, restringem o horizonte do nosso pensar. Então, por isso que precisa da epoquê e do movimento, vamos dizer, em direção à redução eidética. Agora, a redução eidética, ela pode ser feita, o Russell cria um artifício para isso, porque estamos vendo que todo caminho é descritivo. Então, você está descrevendo perceber. Então, está ali se descrevendo esse processo de perceber. Isso não é uma pesquisa empírica. Isso não está no laboratório, não está com aparelhos. Na verdade, você pode fazer essa descrição fenomenológica no seu próprio, o Russell dizia assim, de gabinete. Você pode fazer na sua escrivaninha, porque você, como o Russell dá esse exemplo no Ideias 1, ele diz assim,
a percepção da folha de papel, né? Quer dizer, que está aqui, né? Então ele dá esse exemplo, estou num quarto, num escritório meio em penumbra, tenho a folha de papel à minha frente, quer dizer, ele está fazendo toda uma análise fenomenológica, né? De maneira descritiva, né? Sem ser empírica quantitativa, sem ser entrevista, coisas desse tipo, né? Ou laboratório, né? Quantitativo, ou teste, nada disso, né? Para fazer, então, essa análise, né, depois da Epoquê, esse processo de ir lidando com essas teses, com esses juízos, né, o Russell, então, cria um artifício que ele chamou de variação imaginária, ou imaginativa. Né? Então, por exemplo, é como se fosse nós pegarmos um triângulo, né, pegar alguma coisa mais vamos dizer assim, simples e mais do que o perceber. O perceber é muito mais complexo, né? Então, o triângulo. Então, nós podemos, aqui de maneira imaginária, variar esse triângulo. Então, nós podemos variar a questão de posição, se ele tentar virado para cima a sua ponta ou não, né? Podemos variar aqui a questão de tamanho. Né? Podemos variar a forma, se ele aparece com alguma cor. Né? E podemos variar os seus lados. Né? Quando nós variamos os lados, quer dizer, a gente chega num ponto interessante, porque se eu acrescentar ou tirar algum lado desse triângulo, o fenômeno triângulo deixa de existir. Então, se eu acrescentar mais lado, pelo menos mais um lado, ele vira um quadrado. Né? Se eu tirar um lado, ele deixa de ser triângulo. Né? Então, o que nós temos ali? Nós temos um reduto de características que pertencem ao triângulo, mas que são essenciais. Quer dizer, se eu tirar ou pôr algum lado, além dos três, o triângulo não é mais triângulo, é outro fenômeno. Tá? Então, esse é o reduto. Quer dizer, o triângulo, então, na sua essência, tem três lados, vamos dizer assim. Tá? Isso é por variação imaginária. Eu não preciso ter o triângulo aqui na minha frente, num laboratório, medindo ele, tal. Então, qualquer triângulo, em qualquer época, né, ele vai ser triângulo, ele vai se mostrar como triângulo, porque ele tem três lados. Tá? Bom, mas o Russell dá um passo a mais. Isso, você tem 2 minutos para dizer qual é esse passo a mais para a gente poder finalizar essa live. Isso diz respeito ao fenômeno, vamos dizer assim, a essência dos fenômenos. Mas nós vimos, quando nós estávamos falando da definição de fenomenologia, que a análise fenomenológica, ela se dá na análise daquilo que aparece dos fenômenos, mas também naquele que é consciente do que se manifesta. Somos nós. Né? Então, o Russell, além de ir para a direção ou para a análise dos fenômenos, da essência dos fenômenos, ele também vai para a análise da essência, né, da consciência. Né? E aí ele vai para aquilo que ele chamou de redução transcendental. Então, são, vamos dizer assim, os dois níveis de redução, da redução. O nível idético, da redução idética, e o nível da redução transcendental, que é a redução à consciência ou à subjetividade transcendental. Não há fenômenos sem subjetividade. Isso mesmo. E essa live vai ficar salva sim, Luiz, Cláudio. Vai ficar salva aqui no Instagram do Shalom São Paulo. E também nós estamos transferindo também as lives para o site edithstein.com.br. Vocês podem também visitar, conhecer um pouco mais. Lá é um site Estudos Integradores da Pessoa Humana. Então, nós vamos divulgando várias coisas, né? Trabalhos de pesquisadores steinianos. E aí nós vamos encerrar daqui a 3 minutos. Nós vamos iniciar uma outra, né? Para ele falar agora sobre a psicologia fenomenológica. O que é que tudo isso tem a ver com a psicologia, né? A psicologia fenomenológica, a gente vai abrir um pouco mais para perguntas, certo? Então, esperamos vocês daqui a 3 minutos na parte 2 desta live. Até mais. Tchau.